Nós sabemos, vamos começar com essa afirmação aqui, nós sabemos que a humanidade sempre acredita na existência de muitos deuses. Na época de Israel, nós temos os fenícios, os moabitas, os filisteus, os cananeus, os sírios, que acreditavam que o mundo era governado por todo tipo de Deus, várias divindades. A Bíblia menciona algumas: Baal, Astarote, Quemos, Milcom, Moloque, Quium, Dagon, Istar, Renfã, Sicute. Esses são apenas alguns dos deuses adorados pelos povos pagãos, todos eles relacionados com a natureza. O deus dos Dagon, que era o deus dos filisteus, era o deus peixe, por exemplo. Já Astarote e Baal era o deus dos altos, eles gostavam de ser adorados onde tinha montanha e lugar alto. Então, eles associavam os fenômenos naturais e a natureza a deuses, a essas entidades que moravam por detrás, ou que existiam por detrás daquilo que era visível. Na época do Novo Testamento, a coisa continuava do mesmo jeito. Havia os deuses gregos, os deuses romanos, adorava-se César. Tinha as religiões de mistério que vinham da Frígia, que adoravam Ísis, Osíris. Os gregos adoravam Afrodite, Zeus, Apolo. O que é que esses deuses todos tinham em comum? É que eles eram feitos segundo a imaginação humana. Quando a gente lê a literatura, a gente lê, por exemplo, a mitologia grega, especialmente as obras de Homero, a Odisseia e a Ilíada, quando ele fala desses deuses grego-romanos, então a gente percebe a semelhança que esses deuses têm com o autor humano. Eles são projeções que a humanidade faz de si própria nestes seres. São deuses feitos de acordo com sua imaginação. Por isso esses deuses são cruéis, eles são vingativos, eles são mentirosos. Alguns desses deuses se transformam em homens e desciam para ter relações com as mulheres, ou então eles se vingavam dos seus inimigos de maneira cruel, não havia perdão. Por exemplo, o deus Moloque, ele exigia sacrifícios humanos e de preferência de crianças, caso ele fosse ofendido por algum do seu adorador. O deus Dagon dos fenícios era o deus da zombaria, e ele era conhecido por ser um deus da zoeira, zombeteiro, mentiroso. O Baal, ele era tão cruel que ele exigia que os seus adoradores se cortassem com facas durante os rituais, derramando o próprio sangue. Isso é assim porque nós sabemos quem está por detrás desses deuses. Quem é que está por detrás desses deuses? No livro de Deuteronômio, Moisés fala e Paulo recapitula isso na 1 Coríntios, capítulo 10. Os demônios estão por detrás. Por detrás desses deuses estão esses anjos caídos, está Satanás, mau, perverso, cruel, que deseja destruir a raça humana, cheio de ódio. Não é à toa que esses deuses são deuses vingativos, deuses cruéis, deuses que não dão perdão com quem não existe trégua ou possibilidade de reconciliação. Mas o Deus de Israel era diferente, por isso que Miqueias diz: quem é semelhante a ti? Entre os deuses, não tem nenhum Deus que chega perto do Senhor. São completamente diferentes esses deuses pagãos. O Senhor transcende a todos eles. Nenhum deles pode se comparar a ti, ó Senhor. Porque o nosso Deus não é o resultado da nossa imaginação. E, portanto, nenhum Deus é semelhante a Ele. E Miqueias destaca aqui pelo menos 4 coisas em que o Deus de Israel é diferente dos deuses pagãos, dos deuses daqueles povos. Deuses, inclusive, que os israelitas estavam adorando. Primeiro, Deus perdoa livremente a iniquidade. Verso 18: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade? Não há perdão no paganismo. Não há perdão, por exemplo, no espiritismo. Se você aqui cometeu atos ruins, você morre e reencarna numa forma inferior, em que você vai sofrer pelos pecados que você cometeu na outra vida. Nas religiões pagãs não tem perdão, não tem perdão. Você sempre terá que sofrer e pagar pelos seus próprios erros. Na filosofia popular, aqui se faz, aqui se paga. Mas quem é semelhante ao nosso Deus, que perdoa a transgressão? Essa palavra perdoar aqui, ela significa no hebraico passar, não no sentido de
fazer vista grossa, mas não punir como deve. É a mesma palavra que aparece lá no livro de Êxodo, quando Deus diz assim: quando eu vir o sangue que os israelitas derramaram do cordeiro na porta da casa, o anjo vingador passará por aquela porta, não entrará para destruir os moradores. Esse, inclusive, é o sentido da palavra Páscoa, que significa passagem. Deus passa sem castigar. Deus passa sem punir, como os nossos pecados merecem. E Ele pode fazer isso porque o Senhor Jesus Cristo, o seu Filho, Ele levou o nosso pecado. Definitivamente, a ideia de substituição de alguém que leva o pecado por outro, a ideia de que alguém morre no lugar de outro e que Deus aceita isso, é completamente estranha ao paganismo, a esses deuses e essas religiões. Por isso que a pergunta de Miqueias: quem é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade do teu povo, que perdoas livremente a iniquidade, passas sem punir como merecemos? Segunda coisa em que Deus é diferente, está aqui ainda no verso 18: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança. Deus haveria de castigar aquela geração pelos pecados, mas um povo haveria de sobrar, era o povo que iria em cativeiro. E Deus não iria tratar aquele povo, o restante da sua herança, como tratou os seus pais, que haviam pecado. Deus, Miqueias diz aqui, se esquecerá dos pecados deles, de forma que os trará de volta para a terra. Que Deus é esse que esquece a transgressão do seu povo, no sentido de que nunca mais vai castigá-lo pelos pecados anteriormente cometidos? Uma vez eu vi a história do pastor que recebeu um membro da igreja, casado no seu gabinete. O homem tinha dito ao pastor: eu quero falar sobre o meu casamento, estou para me separar. Pastor, vamos conversar. O homem foi e disse: qual é o problema? Pastor, o problema é que toda vez que eu começo a discutir com minha mulher, ela fica histórica. O pastor disse: você quer dizer histérica? Não, é histórica. Ela puxa todos os meus pecados no casamento, nos 25 anos de casado. Ela não esquece nenhum, ela tem a lista, ela se torna histórica. Nosso Deus não fica histórico e nem histérico. Uma vez que Ele perdoa, Ele esquece. Ele nunca mais vai trazer isso de volta. Ele nunca mais vai nos condenar ou nos tratar de acordo com os pecados que Ele resolveu passar e perdoar. Ele literalmente esquece. Não é que Ele apaga da memória dele, porque Deus não pode fazer isso, Ele é onisciente. Mas Ele nunca mais vai trazer esses pecados de volta como base para nos castigar, nos punir, uma vez que Ele já nos perdoou. Ele nos perdoa. Ele não é vingativo como aqueles deuses pagãos que guardavam mágoa dos adoradores. Fica só esperando o momento em que ia mandar um raio, mandar uma fera ou uma doença, uma praga contra aquelas pessoas que tinham ofendido aquele Deus. O nosso Deus, Ele perdoa e Ele esquece. Terceiro ponto em que Deus é diferente é que Ele não retém a sua ira para sempre. Ele não retém a sua ira para sempre, está aí no meio do verso 18. A ira de Deus é a sua reação justa diante dos nossos pecados. Deus, sendo quem Ele é, santo, reto e verdadeiro, a reação dele diante do pecado é a ira. É diferente da raiva humana. A raiva humana sempre está misturada com elementos pecaminosos. Mas a ira do nosso Deus é a sua santa e justa reação aos pecados do seu povo. E é exatamente porque Deus é justo que Ele se ira e que Ele demanda a punição, Ele demanda o castigo. E é por isso que Ele haveria de punir a nação de Israel, que não se arrependeria, que não queria se arrepender. Só que Miqueias diz aqui que Ele não retém a sua ira para sempre. Em outras palavras, Ele não fica irado o tempo todo. Ele não fica. Tem um momento em que Deus arrefece a sua ira. Tem um momento em que Ele se volta para o seu povo em misericórdia e compaixão. A ira de Deus, que traz o castigo dele sobre nós, é temperada com a sua misericórdia, porque se não fosse, Ele nos destruiria completamente.
Mas Ele é um Deus que não fica zangado para sempre conosco. Quando nós erramos, quando nós pecamos, a ira dele não se prolonga eternamente, porque Ele tem misericórdia, que é o próximo ponto em que Deus é diferente. Quem é semelhante a ti? Final do verso 18. Porque tu tens prazer na misericórdia. Deus tem muito mais prazer em mostrar misericórdia para o pecador, em perdoar, em trazer para si aquele seu filho desviado, aquela pessoa que está em pecado. Deus tem muito mais prazer e alegria nisso do que em castigar a humanidade como ela merece. Eu tenho certeza que epidemias como essa, calamidades semelhantes a essas, que já vieram antes de nós, que as pestes, que a fome, a seca, que as doenças, elas vêm pela vontade de Deus, como parte dos castigos temporais que nossa humanidade merece. Mas eu não creio que Deus faça isso, né, tendo qualquer prazer secreto no seu coração santo. Deus faz isso com tristeza, como Ele diz, eu não tenho prazer na morte do ímpio. Não tenho prazer. O prazer de Deus é na misericórdia, e nesse sentido não tem ninguém semelhante a Deus. Deus se deleita em abençoar, dar, perdoar e fazer o bem. Vocês entendem porque é que Miqueias faz essa pergunta? Quem, ó Deus, é semelhante a ti? Que Deus existe que seja como o Senhor, que perdoa, que esquece, que não fica zangado para sempre e que tem prazer em mostrar misericórdia. Que contraste com os deuses daquela época e com os deuses do presente. Mas Deus é diferente nesse ponto, não somente dos deuses, mas Ele também é diferente do próprio homem. Que homem é como Deus? Que homem há que perdoa, que esquece, que não fica zangado para sempre, que tem mais prazer em mostrar misericórdia? Vocês conhecem alguém? Deus é diferente, inclusive, de nós. Nós guardamos mágoa, nós ficamos ressentidos, nós somos históricos, a gente não vai esquecer. É só a pessoa fazer de novo, a gente puxa o arquivo. Vai lá no HD e abre o arquivo lá, da última transgressão que fulano guardou, fez, né? Está lá armazenado, e você vai sacar na hora que ele fizer de novo. É assim que nós somos, mas nosso Deus não é assim, e nesse ponto Ele é diferente também dos anjos. Os anjos não mostram misericórdia, não mostram compaixão, os anjos bons, porque eles nunca experimentaram, eles não têm noção do que é pecado. Por isso eles olham para o Evangelho, Pedro diz, e eles ficam maravilhados, não é? Como é que isso pode acontecer? Os anjos não conhecem o pecado, os demônios conhecem, são anjos caídos, conhecem o pecado, mas aí para eles não tem perdão, eles estão cheios de ódio, estão cheios de destruição, ou seja, não há nenhum ser vivo que seja semelhante a Deus. Ele é completamente outro, completamente diferente. E eu creio que boa parte dos problemas teológicos e práticos do